Bom dia a todos, me chamo Jean Carvalho, sou orientado então pelo professor Felipe Carpes, do programa de pós-graduação em Ciências do Movimento e Reabilitação, na Universidade Federal de Santa Maria. Primeiramente, agradecer a presença de todos, agradecer aos professores pela assistência, a participação na banca de defesa da dissertação, intitulada como Efeitos Tardios de Correr uma Meia Maratona sobre a Cinemática de Corredores. Dando sequência, a apresentação se dará então através dos tópicos da introdução, seguindo os materiais e métodos, os resultados e a discussão, e logo após a conclusão. Em corridas de rua, é comum, é um esporte popular, de fácil acesso, traz inúmeros benefícios à saúde. As competições, elas possuem um calendário muito variado, com provas acontecendo todo ano, em distâncias que variam desde 5 km até maratona, se configura na distância de 42 km. Parte de uma prática, então, mais recreacional, até um nível mais competitivo, onde os corredores buscam, então, desempenhar seu melhor tempo nas provas, obtendo melhores colocações também. A corrida competitiva, então, ela tem uma configuração de prova contra relógio, onde ela gera um custo de fadiga e dor muscular tardia, e essas adaptações tardias podem ser refletidas na técnica de movimento. Trazendo esse estudo, abordando esses estudos de Shen e colaboradores, avaliando, então, a cinemática da corrida ao longo de uma corrida em esteira. Essa corrida prolongada, então, eles conseguiram identificar mudanças, então, a variabilidade da coordenação entre os segmentos, sendo que ocorrem maiores movimentos, maiores movimentações nos planos frontal e sagital. Ainda, isso pode ser associado a fatores de lesões e também associados à fadiga. Ao avaliar a corrida em esteira tridimensional, segundo então colaboradores, ocorre uma maior instabilidade no quadril e aumento do drop da pelve. Isso também pode estar associado ao aumento do valgo dinâmico do joelho e maiores movimentos de inversão do tornozelo. Então, se configurando então assim, a gente pode perceber que essas alterações acabam ocorrendo em cadeias. Ou seja, não é só numa articulação, só num único movimento de uma musculatura, por exemplo. Ela está ocorrendo em uma sequência. Então, mais de um fator que acarreta nessas sobrecargas. A corrida, então, ela envolve o recrutamento de diferentes músculos. Na fase de resposta à carga, a gente pode destacar as ações musculares excêntricas, principalmente se tratando do quadríceps. E após um esforço por tempo prolongado, é comum a gente verificar essa presença de dor muscular de início tardio. Então, essa dor muscular, ela é causada por exercícios com predomínio de ações musculares excêntricas ou técnicas de execução não habituais, ou ainda por aumentos da sobrecarga repentina na carga de treinamento, por exemplo. Isso pode ser associado a dano muscular e que ocorre poucas horas após o exercício e pode repercutir por até 72 horas, sendo que é mais comum de identificar o pico dessa dor cerca de 48 horas após a execução do exercício. E também essas adaptações tardias podem se refletir no movimento. Diferentes estratégias ativas são utilizadas no período de recuperação após determinada competição, por exemplo, com a premissa de melhorar a circulação sanguínea no tecido muscular e fazer com que os atletas retornem às atividades de forma mais rápida. Tais atividades podem acontecer como um período de natação, um período de ciclismo, por exemplo, ou até mesmo inserir de novo a corrida ou uma caminhada em intensidade moderada
ou leisure. São os tradicionais treinos degenerativos, onde são realizados em menor tempo e uma em baixa intensidade. A nossa justificativa, então, se faz pela corrida ser um esporte popular, por ter uma alta incidência de lesões e também para que os atletas tenham uma orientação mais adequada sobre o que fazer nesse período pós-competição. E a realização desse exercício na fase aguda após uma competição. E não é claro ainda se ocorrem alterações na técnica de corrida. Muitos estudos abordam outras formas, por exemplo, de levar a dor muscular, só que de outras formas, ao invés da execução própria da competição de uma corrida. Nosso objetivo, então, foi determinar se existem efeitos tardios de uma competição simulada de meia maratona sobre a cinemática tridimensional da corrida. Avaliar a cinemática, então, dos corredores pré e pós uma meia maratona, determinar a magnitude de dor de início tardio, investigar se a relação, a dependência das mudanças na cinemática sobre a corrida ou desempenho na meia maratona. A nossa hipótese é que após a meia maratona ocorrem adaptações tardias na técnica de movimento, com menores amplitudes no movimento sagital, plano sagital, maiores amplitudes de movimento em outros planos, alterando, consequentemente, alguns ângulos entre as articulações. Dando sequência, nos materiais e métodos, nós temos o nosso desenho experimental do nosso estudo. Inicialmente foi feito o recrutamento dos participantes, em conveniência com clubes de corrida da comunidade, onde a gente obteve um total de 15 participantes, onde eles responderam uma anamnese e com questões sobre a prática esportiva, sobre a distância percorrida de treino, sobre o volume semanal, sobre características, sobre os treinamentos deles. Isso tudo 72 horas antes da meia maratona, onde eles também foram submetidos a avaliações pré-corrida. Depois desse período, eles realizaram a meia maratona. Depois da meia maratona, 48 horas seguintes à meia maratona, eles foram submetidos a avaliações pós. Dando sequência, eu vou embasar um pouquinho melhor o detalhamento do estudo. Na avaliação pré, então, eles foram submetidos a avaliações de antropometria, sendo aferidos, então, a massa, a estatura, diâmetros ósseos. Essas medidas foram, então, utilizadas também no sistema Viper. Eles também foram familiarizados com as escala visual numérica, a percepção de esforço e a escala de recuperação percebida. A escala de esforço, então, eles eram situados ali em relação a estarem em um período zero, onde não estavam praticando nenhum esforço, e até o período máximo, onde eles estariam praticando um treino muito intenso. Já na escala visual numérica, eles foram questionados se estavam sentindo alguma dor e como podiam quantificar esse nível de dor, tipo zero ou muito alto. Sobre a recuperação percebida, como eles estavam se sentindo em relação aos últimos exercícios daquela semana de treino, por exemplo. Eles estavam se sentindo muito recuperados, eles ainda estavam cansados. Dentro da avaliação pré, eles também foram submetidos a uma avaliação de limiar de dor, onde eles ficaram em decúbito dorsal, deitados sobre uma maca, e foi realizada, então, a configuração através desse aparelho, o agômetro, sobre a dor muscular. Como eles podiam quantificar essa dor se eles estavam sentindo? Quando a sensação era pressionado o agômetro, primeiramente no ombro, para eles terem uma familiarização de como acontecia isso. E se isso estava sendo muito doloroso, quando estava sendo muito desconfortável, era solicitado, então, que o avaliador parasse de pressionar. Depois era executado na musculatura alta, que foi no vasto lateral.
Dentro da cinemática 3D, nós utilizamos o sistema Vicomotion, uma amostragem de 200 Hz, através de 15 câmeras infravermelho e 23 marcadores reflexivos em pontos anatômicos do corpo. Aqui, então, onde ocorreu as avaliações no nosso laboratório de neuromecânica, e aqui a posição dos marcadores, como eles ficaram posicionados ao longo dos corredores. Dentro da cinemática 3D, então, através da avaliação da esteira, ela foi configurada com 1% de inclinação, gravada por 15 minutos, e antes desses 15 minutos, eles tinham um período de aquecimento, de 5 minutos de caminhada. Após esse período, era então realizada a gravação de 30 segundos, no minuto 1, no minuto 5, no minuto 10 e no minuto 15. E então foi levado em consideração a análise de 20 passadas. A esteira foi configurada com uma velocidade fixa de 9 km por hora, e os corredores mantinham aquela corrida. O contato inicial, então, se deu através do contato inicial do calcanhar até a saída dos dedos, dos membros inferiores. Aqui, então, as avaliações que a gente realizou. Dando sequência, após 72 horas, eles realizaram a meia maratona, onde também foi levado em consideração o tempo de prova, a velocidade média, a frequência cardíaca dos corredores e a percepção de esforço. Todos eles tinham acompanhamento de um avaliador, onde ele ficava posicionado atrás do participante para não exercer nenhuma influência sobre a corrida. E eles tinham aporte de água, também para ter uma certa segurança a mais para eles, já que eles estavam no terreno aberto. Aqui nós podemos ver o terreno onde ocorreu a meia maratona, um terreno aberto e mais ou menos plano, né? Não teve muita elevação. Eles foram orientados a desempenhar o seu melhor tempo. Na avaliação pós, eles foram reavaliados conforme as mesmas configurações da medida pré. Em sequência, o processamento de dados e análise estatística, os dados foram verificados com a normalidade através do teste de Shapiro-Wilk. Logo após, então, os dados temporais e angulares estão apresentados como mediana e intervalo interpartículo. Foram levadas, então, em consideração a avaliação sobre o efeito do dia, pré e pós-meia maratona, em relação aos membros inferiores, preferido e não preferido. O valor alfa foi definido como 5% para todas as análises, através de uma SPM, e os dados e a configuração das figuras foram realizados em linguagem Python. Aqui na tabela 1, dentro dos resultados, nós podemos ver algumas características desses corredores e corredores. Os dados estão organizados em média de seu padrão, idade, estatura, massa corporal, experiência de prática, o tempo de prova que eles desempenharam na meia maratona e a velocidade média de corrida também desempenhada na meia maratona. Participaram, então, 15 corredores, 11 homens e 4 mulheres. Então, a experiência prévia, o tempo de treinamento diário, a distância por semana, o volume de treino, podem ser fatores associados ao desempenho dos corredores, como a gente pode perceber dentro das análises que a gente fez em cima desses dados deles. Em relação ao tempo médio de prova, que foi de 97 minutos, isso está de acordo com o encontrado em outros estudos envolvendo corredores recreacionais. Embora a idade tenha variado dos 22 aos 50 anos, em estudo prévio, corredores com idade semelhante foram comparados e não foram encontradas diferenças sobre a cinemática em função da idade. Aqui na tabela 2, nós temos então os dados do limiar de dor por pressão, a dor relatada na escala de visão numérica
pontos na escala de recuperação, pré e pós a realização da meia maratona. Os dados também estão organizados no índice padrão, onde a gente pode perceber uma maior sensibilidade deles em relação à dor relatada no vaso lateral. Quanto às outras variáveis, elas não se mostraram tão sensíveis, tão significativas em relação às medidas. Então, a meia maratona gerou um dano muscular, replicando o que acontece após uma competição, e por isso foi importante avaliar essa dor muscular de início tardio no vasto lateral. Um músculo muito importante, uma musculatura muito importante, que atua na absorção de impactos. Assim, o limiar de dor foi menor após a corrida, provavelmente por essa presença de dano muscular. Dentro das variáveis cinemáticas agora, sobre os ângulos de tronco, quadril, joelho e tornozelo no contato inicial, a gente pode perceber no plano frontal para o tronco que houve uma diferença estatisticamente significativa. Em relação ao quadril, joelho e tornozelo, entre as pernas preferida e não preferida, a gente não identificou essas diferenças. Então, a gente observou essa simetria cinemática do tronco após a meia maratona, e as alterações aconteceram no plano frontal, com uma maior inclinação lateral do tronco nos corredores. Essa compensação pode ter sido, então, por uma menor competência muscular ou até uma certa estabilidade nos músculos do quadril. Movimentos em planos não sagitais repercutem em sobrecargas articulares e fatores de risco de lesões, como no joelho, por exemplo. Aqui na tabela 4, a gente pode perceber, então, as variáveis espaço-temporais desses corredores, entre as pernas preferida e não preferida, para e pós a meia maratona. Ocorreram, então, assimetrias já no período pré, no tempo de passada, na frequência de passada, e também ocorreu uma assimetria no deslocamento vertical do centro de massa. Na fase de apoio, ocorreram assimetrias também, só que na perna não preferida, entre os 2 dias, entre o período pré e pós meia maratona. Apesar de a gente observar assimetrias, não encontramos, então, um efeito da meia maratona. As assimetrias, elas são identificadas tanto no período pré quanto no período pós, principalmente na frequência e na duração das passadas. Porém, na avaliação pós-meia maratona, ficou mais evidente essa diferença na perna não preferida. Nós ainda podemos considerar isso como um fator protetivo de adaptação à dor muscular de início tardio, na busca pela frenagem do movimento. Aqui na tabela 5, a gente pode perceber a amplitude angular na fase de apoio, nos 3 planos de movimento, sagital, frontal e transverso, quanto aos membros, no caso, tronco, quadril, joelho e tornozelo, pré e pós, na perna preferida e não preferida, onde a gente pode identificar também essas assimetrias na perna preferida e não preferida, no joelho no plano transverso e no tornozelo também no plano transverso. E também para o tornozelo no plano sagital. Nós identificamos simetrias no ângulo do joelho e tornozelo no plano transverso. E esses fatores podem ser associados para riscos de lesões e descritos como resultados da fadiga também. Contudo, mesmo antes da meia maratona, essas assimetrias foram observadas. Algumas assimetrias aumentaram na avaliação pós-meia maratona, talvez na busca por uma melhor estabilidade no movimento na corrida. Eles estavam tentando se adaptar àquela situação que eles estavam enfrentando, uma situação mais dolorosa já. Aqui nesse gráfico, então, nós temos a visualização de como aconteceram nossas assimetrias, tanto no dia 1 quanto no dia 2.
Cada linha representa, então, um participante. Elas estão organizadas quanto à angulação dos três planos. Nos planos que a gente encontrou diferença. No plano transverso e no plano sagital. Agora nós podemos ver, então, o comportamento angular dessas curvas, no membro preferido e não preferido, pré e pós a meia maratona, com a fase final, a fase de apoio indicada nessa linha tracejada. Os dados, então, estão organizados no eixo vertical nos ângulos, no eixo horizontal no tempo, na duração, ao longo do ciclo da passada. Aqui, então, os dados são do tronco, agora os dados do quadril, a mesma configuração, o joelho, os três planos de movimento, e do tornozelo. Então, o comportamento angular das curvas foi semelhante ao encontrado em outros estudos. O fato de realizar uma meia maratona não alterou, mesmo em condição de dor tardia, as formas das curvas da cinemática. Então, retomando o objetivo do nosso estudo, que foi determinar se existem efeitos tardios de uma competição simulada de meia maratona sobre a cinemática tridimensional da corrida. A demanda de alta intensidade de uma meia maratona causa dano muscular, refletindo na presença de dano muscular de início tardio. Correr na janela temporal em recuperação da dor muscular acentua algumas características cinemáticas já existentes. Nós tivemos limitações no nosso estudo, como menor participação do número de mulheres. Nós também levamos em consideração o desempenho relatado por eles. Nós ainda poderíamos ter uma maior acurácia se fosse realizado, por exemplo, um PO2, uma velocidade crítica. Também nós levamos em consideração a velocidade submáxima, quanto também, de repente, uma velocidade preferida seria outra variável a ser analisada. Nós também ainda temos medidas de forças de impacto que podem ser analisadas. E também nós não fizemos medidas de força muscular ou sobre marcadores de recuperação. Então, nossos corredores, concluindo isso tudo, nossos corredores experientes tentaram muscular de estágio após uma meia maratona. Em parâmetros espaço-temporais da cinemática do tronco no plano frontal, mostrar alguns efeitos da competição realizada. Isso pode sugerir mudanças nas estratégias para lidar com o impacto na corrida. A cinemática angular, então, destes corredores, incluindo assimetrias, apresentaram poucas mudanças 48 horas após a meia maratona. Com a aplicação prática, avaliar a cinemática tridimensional dos corredores é fundamental para observar características de movimento que ocorrem em mais de um plano de movimento. Destacamos também a importância de avaliar parâmetros temporais, como tempo de apoio e frequência de passadas, onde as assimetrias também podem ser identificadas. Em plano de treinamento, nos dias seguintes a uma competição, é importante considerar os perfis de movimento podem ficar mais alterados. Agradeço a atenção de todos, a presença de todos.